Convidar os amados, por gentileza, abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, a partir do verso 12. Isaías 40, a partir do verso 12. Eu faço parte da segunda igreja congregacional Vale da Bênção, ali na Vila Kennedy. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Isaías 40, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de uma efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão da efa na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu não seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis? Não ouvistes? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu fiquei pensando de que palavra eu poderia trazer nessa noite. A minha mente foi logo remetida ao livro do profeta Jeremias. Mas agora, por volta de já próximo das 7 horas da noite, estrondou na minha mente, no meu coração, essa passagem do livro de Isaías. E uma das coisas das quais me chama a atenção é que quando nós olhamos para a Escritura, que é a autorrevelação do Senhor,
A Bíblia, a Escritura, é palavra de Deus. É Deus se revelando ao homem. E o que nos surpreende é que nesta revelação, nestas narrativas, nestes diversos livros que temos na Escritura, ao todo são 66, 39 no Antigo e 27 no Novo. Em todos esses livros, há descrições sobre o ser divino, há descrições sobre o ser de Deus. Há umas descrições que nos deixam, então, embasbacados, maravilhados sobre quem Deus é. Quando nós paramos para estudar um pouco teologia, existe uma matéria chamada teontologia. Esta matéria vai falar sobre o ser de Deus, seus atributos, o ser de Deus e a sua obra, o ser de Deus e a providência. E é surpreendente que, quando paramos para estudar sobre Deus, a nossa mente pequena, limitada, fica às vezes humilhada e fica naquele estado de condição tal, como se dissesse: meu Deus, tu és tão grande, tão extraordinário, tu estás para além de mim, e quem sou eu? Sou um grão de areia neste mundo criado por ti. Quando você olha para a Escritura, você vai se deparar com algumas passagens que Deus se revela e simplesmente diz. E fala de uma forma como se Ele estivesse muito presente, constantemente conosco, sujeito ao tempo e espaço, presente na nossa realidade de vida, presente no nosso cotidiano, presente diante das nossas dores, diante do nosso pesar, diante das nossas angústias. Por outro lado, você se depara com passagens, das quais nos fala de um Deus que está para além de nós, está em uma outra dimensão, é um Deus absolutamente outro. A minha mente finita não tem capacidade de alcançá-lo. Estas realidades são de fato presentes na Escritura e estão de fato descritas na passagem da Escritura. Deus é incriado, Ele é a causa de tudo existir, a razão pela qual tudo existe. Ele é o Criador de todas as coisas. E a pergunta que fica diante desse processo, diante desta realidade é: quem é o Senhor? A quem compararemos a Deus? Será que Deus tem de fato candidatos? Será que Ele tem concorrentes? Será que porventura o Senhor é tão limitado em seu ser, no seu habitar, em sua realidade, no modo como Ele existe? E eu estou usando um termo humano para descrever Deus, porque segundo a Escritura, Deus é tão extraordinariamente grandioso que está para além de nós, não tem limite, reina de eternidade a eternidade. E por esta razão, a quem compararemos a Ele? E eu queria olhar nessa passagem dessa noite, esses conjuntos de versos que lemos, pontuando algumas coisas que estão descritas nessa narrativa, a fim de que pensemos um pouco sobre quem de fato é o Senhor. Do verso 12 ao verso 14, você se depara com alguns versos que simplesmente nos deparamos com uma grande pergunta: o que se compara a Deus? Levando em conta esta pergunta, olhe para esta passagem do verso 12 ao verso 14 e veja a narrativa. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em uma romana e os outeiros em uma balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor,
Ou quem foi como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? O que se compara ao Senhor? Porque as perguntas das quais o profeta faz é exatamente de chamar a atenção para a seguinte verdade. Ora, não há respostas claras para estas perguntas. Porque se você levar em conta, até a linguagem que ele está usando é uma linguagem para que o entendimento humano tenha um vislumbre de quem é Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Ele não tem mão, ele não tem pé, mas é uma linguagem antropomórfica para simplesmente nos dar um vislumbre da grandeza de Deus. Deus não tem mão, mas é para a gente ficar maravilhado e pensando, o Criador do universo, um ser santo e espiritual, mas usando uma linguagem para a gente perceber, com tamanha precisão, ele criou todas as coisas. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem guiou? Quem foi que disse, deu direção ao divino e disse, Deus, vai por ali? Ninguém. Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Quem foi que se candidatou para ser o seu conselheiro e ensiná-lo alguma coisa? Com quem ele tomou conselho? Com ninguém. Ele é autossuficiente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome nessa noite. Mas mais do que isso, quem são as nações? Quem são os poderosos da terra? Quem são os grandes generais? Quem são os grandes presidentes? Ou os homens, como nós olhamos para a realidade do horizonte da vida, ficamos maravilhados pelas grandezas de alguns homens, pela posição que ele galga na sociedade, pelo modo como ele se apresenta na sociedade, ou o modo como as pessoas o consideram, devido à posição social que ele tem. Mas Deus pergunta, quem são as nações? Quem são os poderosos? Veja o que diz o verso 15 ao verso 17. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é, o quê? Nada. Ele as considera menos do que como um vácuo. Quem são os poderosos? Quem são os países do primeiro mundo? As grandes potências mundiais que detêm uma capacidade de recursos que às vezes ficamos preocupados e pensamos que uma guerra mundial, se começar, devido ao poderio militar e bomba nuclear que essa gente tem, vai estourar e acabar com tudo. Aí Deus pergunta, quem são as nações? E a gente fica preocupado. E Deus está perguntando, quem são as nações? E a gente está preocupado de começar uma terceira guerra mundial. E Deus está perguntando, quem são as nações? Aí a pergunta continua. E a pergunta está agora vinculada a quem
são os ídolos? Do verso 18 ao verso 22. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tenho anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Perceba o verso 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. A linguagem do profeta, ele baixa o nível da linguagem, para justamente levar o povo de Israel a considerar e a ponderar exatamente sobre quem Deus é. Do ponto de vista revelacional, do ponto de vista da Escritura, só existe um Deus. Deuses faz parte desta realidade, desse mundo caído, fruto da imaginação humana. Os homens, com seus corações inclinados à idolatria ou à tendência de adorar alguma coisa, se dobram e constituem para si diversos tipos de ídolos. Mas a pergunta que fica do profeta é: com quem você vai colocar como concorrente para comparar com o Senhor? Deus não tem concorrente. Se ele não tem concorrente, logo as imagens ou os ídolos são coisa nenhuma. Aí tem crente que fica tão, às vezes é tão supersticioso, que às vezes olha, vê alguma imagem de alguma coisa, já fica meio que... Eu tive um processo de contexto familiar meio complicado. E eu me lembro que uma fase da minha adolescência, por causa de um parente da minha família, me levava a terreiros de candomblé. O que eu mais almejava era com que aquelas entidades baixassem em mim. Nunca baixaram, graças a Deus. E uma vez, eu curioso para saber por quê, fui me submeter a um jogo de búzio lá. Aí a mensagem que a suposta pessoa interpretou foi que eu tinha um corpo fechado. Mas aí, eu ficava maravilhado com aquilo, porque eu via as pessoas incorporando aquelas coisas, e eu ficava pensando, eu disse, nossa, isso é fascinante. Aí depois que a revelação do Senhor nos alcança, o Evangelho altera a nossa vida, o nosso entendimento se abre, aí a gente fica olhando religiões das mais diversas, seja de perspectiva espiritualista, seja Maomé, Buda, Allan Kardec, seja quem for, quem são os ídolos perante o Senhor? O que são então as entidades supostamente espirituais diante deste que criou todo o universo pela palavra do seu poder? Quem são eles comparado a este que a Escritura diz que pela sua palavra fez todas as coisas existirem pela palavra do seu poder? Esta é a pergunta que não quer calar. Com quem compararemos a Deus? Deus não tem concorrente. Louvado seja o nome dele. E Deus prossegue na narrativa, usando a boca do profeta, do verso 23
ao verso 26, veja o que a Escritura vai nos dizer. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidades os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mas se arraigou na terra. O seu tronco já se secam, quando o sopro passa por eles, e uma tempestade o leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu seja igual, diz o santo. E veja o que Deus diz no verso 26. Levantai os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E a narrativa do profeta chega agora a considerar o fato: quem são os príncipes da terra? Por exemplo, estamos vivendo agora numa realidade um tanto quanto delicada politicamente aqui no Brasil. Uma realidade meio que dividida. Sobretudo, como cidadãos brasileiros, há uma coisa que é fruto de uma preocupação constante na mente das pessoas, que é justamente a realidade do modo que o STF, por exemplo, tem articulado leis e criando situações para simplesmente favorecer a bandidagem e simplesmente calar a voz de todo aquele que levante como sinônimo de protesto. E às vezes ficamos impressionados com tudo isso. E achamos, nossa, eles são de fato poderosos, são por demais influentes. Com certeza aqui, com toda certeza, essa gente, ninguém pode se meter. Aí Deus pergunta: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidades os juízes da terra. Mal foram o quê? Plantados e semeados. Mal criou raiz, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Meus irmãos, o ser humano é um ser absolutamente limitado, sujeito a tempo e espaço. Deus está para além de nós, Deus é um ser eterno, está para além dessa nossa realidade, apesar deles também ser um Deus presente, que intervém na história humana, que intervém no nosso cotidiano, que intervém na criação e que, sobretudo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois bem, mas a Escritura diz que o homem é um ser extremamente limitado. Estamos vivos hoje, graças a Deus, mas não temos certeza, nem muita certeza do amanhã. Por isso que cada dia é um momento oportuno para sermos gratos a Deus por todos os seus feitos e pelo tamanho da graça e misericórdia que nos acolheu. Porém, tem homens e mulheres que vivem debaixo do sol, achando que estão acima de tudo e de todos, se sentindo de fato o poderoso ou a poderosa da terra. E Deus diz: olha, vocês são tão limitados que mal vocês criam raízes da terra, de repente já não é. De repente já não existe. De repente se passou. E a pergunta que fica: cadê fulano ou beltrano? Já era. Mas o Senhor, que está para além de tudo e de todas as coisas, e que está presente também na criação, conhece a criação de tal maneira que Isaías vai usar esse tipo de linguagem, que ele, do verso 26
na verdade, no verso 25, Deus chega a perguntar mais uma vez: com quem comparareis para que eu seja igual? Diz quem? O santo. Olha a referência. Verso 26, o Senhor diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem é a razão pela qual tudo existe, e tudo bem organizado, quem orquestra todo o processo da criação. Isaías prossegue na narrativa e diz: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, conhece todas elas. E por ser ele grande em força e poder, e forte, nenhuma só vem a faltar. O universo ainda é uma realidade que deixa os físicos bobos, maravilhados. É provado cientificamente que o universo cada vez mais se expande e que existem muitos universos em toda a realidade estelar. A nossa realidade de Saturno, planeta Terra, Vênus e todo aquilo que diz respeito ao nosso sistema solar é uma realidade dentre tantas outras. Mas o que é curioso é que aquele que criou todo o universo conhece tudo pelo seu nome, tudo pelo seu nome, tudo pelo seu nome, conhece tudo pelo seu nome. Aí Deus pergunta: vocês vão comparar a mim com quem? Tem concorrente? Aí Deus agora chama a atenção do povo. Porque depois de Deus dizer que não tem concorrente, depois de Deus dizer que está para além de toda a realidade, Ele é a causa de tudo existir, que não tem ninguém que se compara a Ele, que Ele está acima de tudo e de todos, aí Deus agora vai chamar a nossa atenção. Se Deus é tudo isso e muito mais, a pergunta que fica é: o que são os nossos dilemas, problemas perante Deus? Com esta pergunta, olhem para o verso 27 e o verso 31. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A pergunta que fica, depois de Deus começar com uma linguagem lá em cima, chamando a atenção do povo para uma realidade que diz respeito à criação. Aí Deus vai baixando o nível. Aí vai perguntando quem são as nações. Os ídolos, quem é que vocês tanto idolatram? Não é nada. Os poderosos, quem são? Não conheço. Aí diante dessa realidade, Deus diz: ei, e você, Jacó, que pensa que a tua causa, a tua vida, tuas dores, teu pesar, tua angústia, teus dilemas, tua depressão, teu choro, está desatento a mim? Aquele que conhece todas as estrelas e chama-as pelo nome.
baixa o nível da linguagem e diz: ei, eu que conheço tudo que criei, você pensa que eu estou então desapercebido do seu drama, da sua dor, da sua queixa, da sua lamúria, do seu choro, da sua solidão, da sua angústia? Aí Deus diz: estou não. Você pensa que estou desapercebido? Não, não estou não. Por isso que Deus diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não está fadigado, não se pode esquadrinhar o seu pensamento, o seu entendimento. É Ele que pega o cansado e multiplica as suas forças. Aquele que está pensando que está parando, que está sem vigor para continuar, que pensa que não vai ter mais capacidade de soerguer, de ficar em pé, de repente Deus diz: sou eu que multiplico as tuas forças. Aí mais do que isso, Deus diz mais para aqueles os jovens que estão se cansando e se fadigando, e os moços em pleno vigor estão caindo de exaustos. Aí Deus diz: olha, Israel, os que esperam por mim, os que estão esperando por mim, os que estão então esperando o meu agir, a minha intervenção, a minha providência, eles renovam as suas forças, sobe como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Veja, nós somos muito limitados. Nós podemos estar agora, hoje, aqui, adorando e glorificando a Deus. Mas os embates da vida, às vezes, tentam roubar de nós o ânimo para prosseguir, a disponibilidade de caminhar. Tenta roubar do nosso coração a esperança de que as coisas vão melhorar. Mas o convite da Escritura, palavra de Deus para nós nessa noite é: espera por mim. Se você esperar por mim, com toda certeza, você não se decepcionará. Pois os que esperam por mim, renovam as suas forças. E sobem como asas, como águia, como uma águia renovada, com asa nova, pronta para voar, pronta para bailar nos altos céus. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu tenho algumas aplicações para você nessa noite. A primeira coisa que eu quero que você leve em consideração, isso fique bem presente na sua mente. Nunca pense, nunca deixe com que essa dúvida paire na sua cabeça. Deus não tem concorrente. Apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar das minhas faltas, apesar das minhas falhas, a tendência do meu coração é às vezes tentar esmorecer, ou às vezes tentar querer, diante das minhas crises, parar na caminhada. Mas uma coisa que se instalou no meu coração e entrou como uma muito forte, foi a certeza que só existe um Criador do universo. Só há um que é digno que eu dobre o meu joelho e clame por Ele. Se eu estou dizendo isso, então nunca passe na sua cabeça o fato de que eu conheço uma pessoa que invoca uma divindade tal. Não, eu acho que aquela entidade que a pessoa recebe é uma coisa interessante. Não,
esse ídolo aqui, forjado com a mente humana, fruto da imaginação humana, eu creio que nele há uma emanação de poder. Não! Deus é único e absoluto, o resto é coisa vã. E uma vez que eu o conheço, meu coração, minha mente, meu foco tem que ser única e exclusivamente Ele. Louvado seja o nome dEle. A segunda aplicação: não deixe com que as preocupações da vida lhe angustie e lhe preocupe de tal maneira que você pense que a sua vida está desapercebida. Isso é muito sério, meus irmãos. O Criador do universo conhecer todo o sistema planetário, de tal modo dele chamar as estrelas pelo nome, conhecer todas elas, e nenhuma delas vem faltar. Se este que conhece e orquestra todos o universo, cuida da criação responsavelmente, conhece as dores dos nossos corações, sonda os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, nos conhece de tal maneira que antes de existíssemos, Ele já sabia quem éramos, de quem seríamos filhos, o momento certo em que Ele nos chamaria, o momento certo que o seu Evangelho nos alcançaria. Criou todas as coisas. A gente é que pensa que a história está sem rumo. Ele é quem controla todas as coisas pela palavra do seu poder. E já sabe o final da história. E tanto é que o livro de Apocalipse e outras passagens paralelas vai nos descrever o final de todas as coisas. O que é isso? Senão aquele que rege o universo, conhece tudo e todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Eu acredito que às vezes nesse mundo caído que vivemos, eu acho que ainda aqui no Brasil ainda vamos viver dias meio tensos para com a igreja do Senhor. Eu acredito que ainda a gente vai enfrentar alguns processos, algumas dificuldades. Mas se a gente vier um dia passar, porque nós não somos diferentes de outros contextos. Eu penso que a igreja evangélica no Brasil vive muito bem confortável. E se um dia viermos passar por algum processo desse semelhante, não esqueçamos da certeza. Apesar de houver perseguição, se houver, de grandes ditaduras ou de grandes lideranças, mas eles estão agindo por um tempo determinado, limitado e estabelecido pelo próprio Deus. Hoje, de meu dia, eu estava pregando na Rádio Canaã, no programa da igreja. E eu pregava exatamente sobre Jeremias. E uma das coisas que me chama a atenção é que tanto Isaías quanto Jeremias e outros profetas chama um rei pagão ímpio, Nabucodonosor, de meu servo. Meu servo. Um rei ímpio, meu servo, que está fazendo o quê? A minha vontade. Israel se rebela, e Deus diz, rapaz, se arrependa, eu vou levantar uma nação poderosa do norte, e ela vai vir e vai tratar com vocês, e não apenas com vocês, mas com outras nações circunvizinhas. Eles não acreditam, até que vem o exército babilônico, liderado por Nabucodonosor,
leva uma parte de Jerusalém cativo. Aí Jeremias capítulo 29 vai dizer o Senhor, usando a boca do profeta, mandando uma carta para aqueles que estavam lá em cativeiro, e eles estavam ludibriados justamente com falsas profecias. Os profetas diziam, não, aqui vai passar logo. Fiquem em alerta que a qualquer momento o Senhor nos liberta disso. A Jeremias diz, não, vocês têm que casar-se aí, plantar, dar continuidade à vida de vocês, os filhos de vocês vão casar com outras pessoas, enfim, construam a vida de vocês, porque nada mais, nada menos, o tempo que vocês vão passar aí é exatamente 70 anos, o tempo que ele estabeleceu. E no tempo certo, eles são libertos, são liberados. E Deus disse, depois que vocês forem libertos, eu vou tratar com a grande Babilônia. E a gente fica preocupado, meu Deus, os rumos da terra. O Criador do universo, olhando para um ímpio, disse, você vai ser um instrumento da minha mão. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome dele. Descanse no Senhor, meus irmãos. Confie mais no Senhor. Ouça o que o seu pastor estava dizendo hoje. Invoque mais a Deus. Busque com toda a intensidade do seu ser mais o Senhor. O adore, o reverencie. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Se assim você fazer, certamente o Senhor te abençoará muitíssimo. E o nome dele será glorificado na vida de vocês. Eu queria fazer uma oração, e depois disso estarei passando para o pastor Carlos, em nome de Jesus. Pode curvar sua cabeça. Meu Senhor, Tu és o Criador do universo. Eu te glorifico, Senhor. Te louvo porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos alcançou, e nos alcançou de tal maneira, através do Teu Evangelho, Tu nos atraiu para Ti. Somos Teu, Te pertencemos, Senhor. Apesar de nós, apesar das nossas dúvidas, apesar da nossa infidelidade muitas vezes, apesar das inclinações do nosso coração, apesar dos nossos pecados, mas o Senhor tem provido meios de nos purificar através do sangue bendito de Jesus Cristo. O Senhor tem renovado sua misericórdia sobre nós e louvado seja o Teu nome por isso. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos mais em Ti. Essa passagem, para alguns, é apenas uma linguagem figurada, sem nenhum sentido existencial, sem nenhum sentido real. Mas para mim e para nós, cremos na Tua palavra e que somos pessoas que creem de que de fato ela é revelação Tua, nós cremos, Senhor, que isso é uma verdade da parte do Senhor, para nós ponderarmos, alimentarmos o nosso coração, a nossa mente com a certeza desse Deus absolutamente grandioso, que não tem concorrentes, que está para além de todo o universo, e que criou todas as coisas, e que reges todas as coisas, conforme o conselho de Tua vontade. Às vezes, Senhor, pelos dilemas da vida, nos sentimos acachapados de tal maneira, que perdemos isso de vista, e caímos na crise, que o próprio profeta, quando vai falar com Jacó, diz, pensas que estás desapercebido? Pensas que estás vivendo de uma maneira que isso, como se não estivesse te acompanhando, te sondando, contando com você, ou renovando as suas forças? Nos ajude, Senhor, a crer mais no Senhor, a confiar mais no Senhor que trabalha incansavelmente por nós, do Senhor que nos fortalece, do Senhor que é a nossa rocha, o Senhor que é aquele que cuida de nós. Por isso,
renova nosso coração, renova a fé que habita em nosso peito e nos ajuda a darmos mais passos adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pois é assim que eu te oro nessa noite, meu Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.